bem-vindo à edição de hoje do Ponto de Encontro. Você tem saudades da infância? Essa época é marcada pela liberdade, pelo tempo livre e principalmente pelas brincadeiras. Mas hoje em dia há quem diga que as crianças não aproveitam tanto essa fase, principalmente porque não tem mais tempo de brincar. Hoje o Ponto de Encontro fala sobre esse assunto e sobre a importância das brincadeiras no desenvolvimento infantil. Para isso estão aqui com a gente hoje a professora Andréa Fiorello, ela é coordenadora do Ensino Fundamental 1 do Colégio Pio XII, e também a Ivana Angeli, ela é psicóloga com atuação na área de educação. Professora Andréa e Ivana, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro, debatendo esse assunto com a gente. Antes da gente começar a nossa discussão, vamos só ver alguns dados de uma pesquisa recente sobre a brincadeira na infância. Acompanhe só. Uma pesquisa feita este ano em 10 países apontou que 56% das crianças passam menos de 1 hora brincando ao ar livre. O levantamento também apontou que elas passam mais tempo brincando com eletrônicos e 9 a cada 10 crianças brasileiras preferem as brincadeiras virtuais à prática de esportes. Apesar dos dados apontarem para esse cenário, os pais entrevistados acreditam que a brincadeira é importante para o desenvolvimento dos filhos, mas a falta de tempo e de espaço atrapalham o brincar dentro da família. Ivana, a gente viu aí na pesquisa que o que chama muita atenção é que as crianças praticamente não brincam. Essa é pelo menos a impressão que se dá das brincadeiras que a gente conhece de antigamente, da criança na rua, criança praticando esporte. Hoje já é um cenário totalmente diferente. Por que o brincar, mesmo sendo diferente hoje, ele é ainda tão importante para as crianças? Bom dia, Malu. Bom dia, Andréia. É um prazer, na verdade, estar aqui no programa. O brincar, ele tem uma função muito importante, né? Na formação, no desenvolvimento da criança, né? Se a gente olhar para o brincar, eu acho que teve um tempo que esse brincar ele era olhado e ele era pensado de uma forma muito diferente, né? Onde as crianças, elas passavam tempo livremente, ficavam brincando ali para passar o tempo, né? E não se entendia esse brincar como um momento, como um ato importante, né? E ao longo do tempo, a gente vem percebendo e a gente vem estudando o brincar com uma função extremamente importante na formação da criança, né? Em vários aspectos. No aspecto social, no aspecto, né, cognitivo, no emocional, é no brincar que ela encontra os pares, é no brincar que ela disputa brinquedo, né, que ela cria, que ela elabora, que ela pensa em possibilidades, né? E realmente, com o passar do tempo, a gente foi entendendo, né, e a vida, o cotidiano das pessoas, ele foi invadido por outros compromissos. E esse brincar, ele foi muito esquecido, né, dessa função, né? A gente sabe, é tão contraditório, né, porque a gente sabe toda essa importância e os nossos filhos hoje, e as crianças, elas acabam ficando expostas o tempo inteiro na tecnologia, em frente a uma televisão, ou em situações do mundo adulto, né? E o brincar e a infância, elas... E a gente entende muito na educação e na psicologia que a infância, ela é um tempo que não se recupera mais, né? Esses 7 primeiros anos aí, né, os primeiros anos de vida dessa criança, ele é a base, ela é a formação, onde ela constitui-se, né, como pessoa, onde ela estabelece relações, né? E, enfim, ele realmente fica comprometido se eu não tenho um outro olhar para o brincar. E complementando um pouquinho, né? Primeiramente, bom dia a todos, né? Bom dia a vocês, telespectadores também. A gente pensa assim, quais as formas que a gente encontra hoje em dia como estratégia nesse curto espaço em que as famílias trabalham bastante para a gente resgatar essa possibilidade. Então, assim, na área, no campo da pedagogia, da psicologia, da psicopedagogia, vários estudos têm sido feitos para a gente buscar, né, estratégias e possibilidades de melhorar isso para a criança. A gente sabe que nós não podemos fugir das tecnologias. Hoje nós temos o uso dos smartphones, dos tablets com as crianças desde muito pequenas, mas assim, tentar dosar essa quantidade de acesso, né? E a supervisão das famílias, porque, por exemplo, a criança tem lá, ela já está com 2, 3, 4, 7 anos utilizando esses materiais,
Mas assim, dosar, né? E que além de dosar o tempo, que alguns estudos dizem que ficar mais do que 20 minutos, meia hora, 50 minutos, dependendo da idade, não seria tão proveitoso, é a questão de supervisionar mesmo, se aquela atividade traz algum desenvolvimento para a criança no campo da memória, da atenção, da concentração, do lúdico, né? Do despertar para os desafios, para a curiosidade, para a sequência de histórias. Então, canalizar essa parte tecnológica para essas questões, né? Porque a gente não tem como não fazer a utilização disso. E, ao mesmo tempo, as famílias têm que estar atentas naquilo que a Ivana está dizendo, que esse desenvolvimento integral, né, das crianças, a criança ela precisa passar por várias atividades, né? E as brincadeiras, os jogos, eles ajudam tanto quanto a criança brinca individualmente, quando ela brinca coletivamente, a potencializar a sua aprendizagem. Então, no campo individual, ela repensa sobre o objeto que ela está trabalhando, ela faz comparações, ela faz o jogo simbólico, então isso é bastante importante para o desenvolvimento dela. No campo dos jogos coletivos, a gente entraria tanto de desenvolver a questão da comunicação, porque ao se comunicar com o colega, ela também começa a encontrar outros pontos de vista de acordo com aquela situação que está acontecendo, ela enfrenta desafios, a criança ela consegue nesse momento também resolver situações de conflitos e situações de problemas que ela encontra no decorrer da vida dela, ela passa por frustrações, ela desenvolve o campo do raciocínio. O que a gente observa muito, principalmente nos períodos de férias, é que existe uma preocupação dos pais em ocupar a agenda dessa criança. Se ela não vai estar na escola ou nas atividades que ela faz normalmente extra classe, extra período escolar, ela precisa necessariamente fazer alguma coisa. Ela precisa, logicamente, isso também é importante, mas ela precisa ir num museu, ela precisa ir numa atividade, num cinema, enfim, durante toda a semana ela tem que ter alguma atividade. É mais ou menos o pânico do tédio aí da criança. Nesse sentido, isso que vocês estão comentando agora, né? Que a criança é o brincar pelo brincar, é o tempo livre, é o sossego, entre aspas, aí da criança. Seria, então, relativamente errado os pais se preocuparem tanto em preencher essa agenda infantil? Desculpa. Eu penso, na verdade, Malu, que assim, no silêncio também a criança aprende. Né? Quando ela está ali montando uma cabana, quando ela está ali pensando, quando ela tem poucas possibilidades, porque assim, o grande intuito hoje dos pais é rechear essas crianças, né? Ou dar todos os brinquedos, inclusive que alguns a gente percebe que é a própria projeção do que não teve e quer fazer para os filhos. Então, assim, e às vezes são coisas pequenas que as crianças precisam. Né? Então, às vezes, o silêncio também, no silêncio ela aprende, quando ela está sozinha ela aprende, né? Quando esse pai senta junto para jogar um jogo, mesmo que não é um jogo comprado, mas é um jogo feito, né? Construído, esse é o tempo de qualidade, né? O que a gente, pelo menos o que a gente tem como concepção, é que esse equilíbrio, ele, né, não está existindo, né? A tecnologia ela é importante, o brincar é fundamental, e os pais estão sem o tempo, né? O tempo talvez, de qualidade. Ivana, né? A gente, talvez como sugestão para esses pais, né? Porque a falta de tempo são em vários campos, né? Não é só para atenção ao brincar. Inclusive nossa, às vezes. Mas assim, resgatar essas atividades com as crianças num espaço que nem a gente deveria reservar 20 minutos, meia hora para uma atividade física diária, que seja 20 minutos, meia hora, mas que haja esse momento. Porque, além de toda essa troca, esse aprendizado, a criança brincando e jogando, principalmente quando ela é muito pequena, a gente até previne dificuldades de aprendizagem, né? Acho que é uma função importante. Agora, também quando ele está com a família, com o irmão, com os pais, com as pessoas que se envolvem com a criança, também tem um outro sentido, porque a questão afetiva, emocional, envolvida nessa relação, ela é muito importante para a criança, né? Então, nesse âmbito, é importante dar essa atenção. E também a gente pensar enquanto jogo, né? Tanto no coletivo com a família e no coletivo com outras crianças, a questão da moralidade.
Porque, por exemplo, uma criança que está brincando sozinha, como a Ivana falou, ela se desenvolve muito, ela potencializa a aprendizagem brincando sozinha. Né? A criatividade, a imaginação é muito importante, mas ao mesmo tempo o coletivo é muito importante porque, por exemplo, diante da situação de jogar com regras. Tem o coletivo, tem lá 3, 4 colegas no mesmo jogo, a criança precisa se adaptar àquelas regras, ela precisa jogar e caso alguém infrinja uma das regras, o que vai acontecer? A criança vai se sentir injustiçada e nesse momento ela vai se comunicar dizendo que essa regra não está valendo. Quando ela diz isso, o que ela está? Ela está movimentando um pensar para ela exercitar o ato de se governar democraticamente. Então, o jogo também está muito vinculado às questões morais. Então, é um leque muito grande, jogar, o brincar, o coletivo, individual, que a gente perde quando a gente não trabalha isso com a criança, né? Mesmo porque é um movimento natural, inerente à criança ao brincar, né? Desde quando ela nasce. Então, a gente precisa, de alguma forma, estar sempre pensando sobre isso, principalmente quando a gente se propõe a ter filhos em casa, né? E ter uma variedade de materiais que não precisam ser sofisticados para a gente poder desenvolver todas essas habilidades. Né? E a gente estava falando agora há pouco a respeito do papel dos pais nesse processo e a nossa repórter Rafaela Ribeiro foi conhecer uma família aqui da nossa região que se preocupa com o brincar dos 2 filhos. Acompanhe só na reportagem. O quarto está cheio de brinquedos modernos e atuais, mas o que chama mesmo a atenção do Lucas e da Cecília são os jogos que os pais guardaram da infância. Tem bastante cores. Aí tinha um negócio quando roda e tem todas as cores que tem. Aí você roda, onde parar a cor você tira e vê se é o mesmo que está na cartela que você tá. E quando acabar tudo, aí você ganhou. Resgatar as brincadeiras de quando tinham a mesma idade dos filhos faz com que o Luciano e a Juliana voltem a ser crianças. O brincar juntos gerou mais união e aumentou a cumplicidade com os pequenos. Eu realmente paro tudo que eu tô fazendo para brincar com eles. Eu falo, não interessa, sabe? Eu paro para brincar com eles. E eles adoram isso, então eu acho que estimula muito eles. Estreita o nosso vínculo entre pais e filhos, assim, estreita muito. Estimula muito eles, a criatividade, eles ficam interessados, é muito legal. Até mesmo uma herança deixada pelo avô é praticada pela família e garante muita diversão. O jogo do palito, que envolve apenas uma caixa de fósforo, auxilia o raciocínio e ajuda as crianças com os números. Tem que ficar com 5 na mão, olha, e tem que ficar assim escondido. Aí, você tem que pôr um palito na mão, quantos você quiser. Aí, você fala um número e o outro fala. E olha, aí abre a mão, quando todo mundo já acabou de falar os números. Aí conta, 1, 2, 3, já falei 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, se ganhar, te tira um palito. Em um mundo onde a tecnologia está ganhando cada vez mais espaço dentro das casas, não é muito fácil praticar o brincar. Mas uma pesquisa recente mostra que os pais que dedicam 15 minutos de seu tempo para brincar com os filhos está ajudando no desenvolvimento cerebral das crianças. Hoje a criança acorda, tablet ou celular ou televisão. A gente tenta mostrar para eles o que a gente brincava, para eles poderem também adquirir uma coisa que a gente fez antigamente, né? Não é muito tempo, mas é uma brincadeira saudável. É difícil? É. Às vezes você vê uma louça lá cheia, a pia cheia de louça, fala assim, gente, mãe, vamos brincar? Vamos. Sabe, eu brinco, porque eles crescem muito rápido. Muito rápido. Eles já vão fazer 7 anos. Então eu falo assim, gente, voou o tempo, sabe? Então, eu priorizo mesmo. Daqui a pouco eles não vão querer mais brincar comigo, nem com o pai, né? Então, eu priorizo isso mesmo.
professora Andréia, a gente viu aí na reportagem vários aspectos que a gente já vinha conversando aqui, e uma coisa que chama a atenção é que esses pais, além deles se preocuparem com passar um tempo de qualidade com as crianças, eles também resgatam brincadeiras do passado que são muito diferentes das brincadeiras de hoje, e as crianças gostam, né? Os gêmeos gostam muito dessas brincadeiras. A gente pode dizer em uma brincadeira de mais qualidade, menos qualidade, que no passado essas brincadeiras eram melhores e hoje as brincadeiras tecnológicas não são tão legais assim, ou é preciso fazer uma dosagem aí? A gente, em termos sociais, né, a humanidade ela vai se modernizando e a gente tem que ir dosando, né? A gente não pode fugir muito das novas tecnologias. Mas o importante também é a gente pensar em algumas questões que apareceram assim. A afetividade não fica só no campo enquanto a família está jogando, mas fica no campo que esse brinquedo era do meu pai, esse brinquedo era da minha mãe, né? Tem esse olhar de curiosidade, de despertar a motivação interna da criança em querer aprender aquele tipo de atividade, né? E apareceu também na reportagem, que eu achei bastante interessante, alguns jogos, né? Então, o que a gente salienta, tantos jogos de tabuleiro, que vai ali jogar o dado, a criança vai percorrer um espaço, né, que tem relação com o jogo de percurso, né? Que joga o dado, ele vai percorrer, a criança vai possibilitar fazer a contagem, né? A comparação, a sequência, né? Discriminar cores. Ali nos jogos, na atividade com os palitos de fósforo também, a gente percebe quanto que a criança também precisa pensar sobre a contagem, a quantidade. Então, assim, como a gente já estudou em Piaget, né? A energia para o aprendizado, para as questões cognitivas, está na afetividade. Então, a afetividade, junto com o aprendizado, vai potencializar essa via de aquisição para as crianças, né? Então, assim, é bastante importante. As outras questões também, ficaram as brincadeiras ali, o jogo da corda, né? Muitas crianças nem conhecem esse tipo de brincadeira, que tem uma variedade em cima do brincar com a corda. A corda também, por volta dos 5, 6 anos, a criança já consegue corresponder com a ladainha, aquele pulo psicomotor, né? Que dá um pulo e tem um intervalo, dá um pulo e tem um intervalo. Isso também favorece a maturidade da criança, né? Quando a criança já está pulando corda naquela sequência, você percebe que ela também está pronta para algumas aprendizagens na parte de letramento e alfabetização. Então, o brincar, o aprender, o desenvolvimento das habilidades psicomotoras, socioafetivas, morais, intelectuais, sociais, estão sempre no entorno dessa situação em que a criança está inserida. E aí, voltando um pouquinho ao que eu já falei, isso, além de potencializar a aprendizagem, a gente está reforçando como preventivo às dificuldades de aprendizagem. Porque a criança que teve o seu desenvolvimento integral bem trabalhado, a gente vai minimizar muito as dificuldades que ela possa vir a apresentar. Então, o jogo pelo jogo, a brincadeira, é tudo muito importante nessa fase. E, Ivana, a gente viu aí que os pais se preocupam bastante. A mãe até fala, eu largo tudo para brincar com eles. Apesar de saber que ela deve ter inúmeros compromissos, ela deixa isso um pouco de lado para brincar com as crianças, e ela fala no final que daqui a pouco essas crianças não vão mais querer brincar, e a gente sabe que isso é um drama que todos os pais passam, né? E o que a gente observa hoje em dia, assim, lógico, essa família pode ser até uma exceção. Lógico que existem pais que também têm isso, mas muitos pais não têm tempo, as crianças talvez não passem tanto tempo brincando coletivamente por medo de violência, insegurança, enfim, existem vários motivos que determinam esse cenário que a gente encontra hoje. Mas, de qualquer forma, é importante os pais tentarem programar uma rotina, assim como a professora Andréia falou, eu tenho que ter X tempo para fazer exercício físico, então eu também tenho que ter X tempo para brincar com os meus filhos? Acho que tem uma questão de prioridade, né, e valores. O que eu priorizo na minha vida, né? O que eu priorizo na educação dos meus filhos? Né? Eu acho que, assim, todo pai... né, toda família, a partir do momento que você decidiu ter um filho, as prioridades, elas se alteram, né? O filho, ele demanda trabalho, o filho demanda tempo, o filho demanda, na verdade, você estar junto, fazer esse acompanhamento. Ele precisa dessa função materna e dessa função paterna,
né? Então, assim, fica muito evidente nessa família qual é a prioridade dessa família, né? E ali fica claro também uma outra questão do quanto, né, esse resgate, aí volta para uma pergunta que você fez, né? Se eles aprendiam menos ou mais em relação ao passado, eles aprendiam e eles aprendem hoje, né? O brincar, né? Quando a gente brincava lá na rua, com a nossa família, até os fósforos eu me identifiquei, porque eu também aprendi esse jogo, tinha o afeto, né? Tinha esse afeto que mobilizava. E não é que eu não aprendi mais ou menos, né? Então, assim, o jogo tecnológico ele ensina muito mais do que, né, o que permeia as relações, o que é prioridade para mim enquanto família, né? Deixar o meu filho um tempo inteiro no tecnológico e um pouco menos na brincadeira de rua, no resgate de brincadeiras. O que é prioridade para mim, né? Então, assim, acho que as famílias precisam começar, na verdade, a fazer essa pergunta, né? Porque, de fato, um filho ele vem para mobilizar uma família, né? E o brincar, ele é parte, né? Vem nesse pacote quando você tem um filho, né? E é o que essa mãe falou e o que eu começo falando no programa hoje, né? A infância é um tempo curto, ela vai passar. E não vai mais existir esse período na vida da criança, né? E hoje, até em outros países, a gente tem vários estudos dizendo que essa idade, inclusive em outros países, para você ser um educador nessa faixa etária, você tem que ter um pós-doutorado, você tem que ter, na verdade, uma fundamentação. Tamanha é a importância desses anos, dos primeiros anos de vida da criança, né? Ele é fundamental para o desenvolvimento, para a aprendizagem, né? Inclusive, a nossa equipe preparou uma outra matéria, dessa vez foi o Vinícius Purgato, que foi conhecer uma iniciativa aqui de Campinas que valoriza a brincadeira entre as crianças. Acompanhe só. A tecnologia pode até ter mudado a maneira como as crianças interagem com o mundo. O que não muda, porém, é o instinto natural que se carrega na infância. As fantasias, a imaginação, o sorriso sincero e, é claro, o desejo permanente de brincar. A brincadeira não é, como se costuma pensar, apenas um momento de lazer. É por meio dela que a criança aprende, experimenta o mundo e constrói suas relações sociais. Tendo essa consciência que algumas instituições promovem iniciativas que estimulam a prática do brincar. É o caso deste local em Campinas, que oferece gratuitamente um espaço de diversão e aprendizagem. Ele é feito para o livre brincar das crianças. Livre numa medida, porque a gente propõe um espaço. Então, a proposta aqui é que as crianças até 6 anos brinquem junto com os adultos que estão responsáveis por ela naquele momento. A gente tem como principais valores aqui a questão do vínculo entre o adulto e a criança e por isso a gente sempre faz o convite para que essa brincadeira aconteça junto. Então é muito legal as crianças brincando entre elas, a criança podendo explorar sozinha, mas também fazendo isso junto com o adulto, porque é nessa brincadeira que ela se expressa, que ela se coloca de verdade na vida. E é muito importante que o adulto que acompanha, né, que seja o pai, a mãe, um familiar ou um educador, esteja junto nesse momento de descoberta da criança. Além de estimular a brincadeira, o local proporciona o contato com a cultura popular, a criação de brinquedos e ações ligadas ao meio ambiente. Esse cenário faz com que Vanessa considere o espaço uma fonte ideal para o desenvolvimento do filho. As ferramentas pedagógicas para eles brincarem são bem bacanas. Estimulam bastante a parte sensorial e tem a questão da interação com outras crianças também. Então, é nosso lugar preferido. A enfermeira Ana Carolina também recorre ao ambiente para aumentar a interação entre os filhos gêmeos, de 3 anos de idade. Ela acredita que a brincadeira é fundamental nesta faixa etária e por isso ainda não permite o acesso a equipamentos eletrônicos. Que a gente entende que nessa fase da infância é importante que eles se interessem pelo brincar natural mesmo, que as tecnologias acabam roubando um pouquinho da brincadeira tradicional e que isso é importante para a formação da criança, né? E mais para frente isso vai ser inevitável, né? Então, como já vai estar inserido isso na vida deles mais para frente, né? Então eu penso que a partir de uns 6 anos mais ou menos, eles vão ter bastante contato, né? Por causa da escola e tudo mais, mas por enquanto a gente preza
para que eles brinquem as brincadeiras tradicionais mesmo. Mas o contato com os celulares e tablets parece não fazer a menor diferença para algumas crianças. Veja Beatriz. Ao lado do pai, ela corre, canta, dá risada e se diverte com os novos amiguinhos de pelúcia. Ela fica, às vezes, no computador, no celular, quando ela está um pouquinho cansada. Mas o que ela gosta de fazer mesmo é pular, é brincar, é correr de um lado para o outro, inventar história. O que você gosta mais daqui, Beatriz? Tem muitas brincadeiras legais, tem muitos amigos, vai brincar muito, tem muito espaço. Ivana, como a gente viu aí na reportagem, na verdade, mostrou mais daquilo que a gente vem conversando ao longo do programa, principalmente esse dilema, né, dos pais entre a brincadeira tradicional, livre e a brincadeira tecnológica. A gente já está chegando ao final do nosso programa, mas para encerrar, eu queria tanto que você, Ivana, quanto você, professor André, deixassem aí um apelo para os pais sobre a importância dessa brincadeira e também como organizar a rotina para que isso seja possível no desenvolvimento dessas crianças. Por favor, Ivana. Eu acho que assim, ficou muito claro nesse último vídeo, né, que as crianças elas não precisam de grandes brinquedos, da sofisticação, né, para ela ter a possibilidade ali do brincar, né. O meu apelo hoje é para que os pais, né, e os educadores entendam essa importância real, né, do brincar, né. O brincar não é uma atividade livre, né, que ali não tem construção, pelo contrário, ele é um ato importante para a aprendizagem dessa criança, para o desenvolvimento dela, nos diferentes aspectos. Então, assim, eu acho que pensar uma rotina, né, e onde eu leve em consideração esse acompanhamento efetivo, né, e assim, aonde a minha presença se faça presente na atuação com os meus filhos, né, com as crianças, ela é de extrema importância, uma rotina equilibrada, né, entre os brinquedos, né, a tecnologia, que a gente não pode deixar de excluir, mas a criação, esse estar junto, esse fazer coisas juntos, né. Então, assim, acho que tem que ter uma rotina equilibrada, né? Professora André e Ivana, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. Foi um prazer receber vocês. Sejam sempre muito bem-vindos. Prazer foi nosso. Aqui. Obrigada. Obrigada. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página no Facebook, nosso canal do YouTube e também o site da PUC Campinas, todos que aparecem aí na sua tela. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até semana que vem. Tchau, tchau.